E se eu falar, ouve? Agora, Se eu falar, não ouve, né? Não. Estão me ouvindo? Pronto. Então, deixa gente, eu ver na peço tela inteira. desculpas, né? Vamos dar seguimento, né? A última pesquisadora da mesa é a professora Rosana Reis, que vai apresentar o seu trabalho Acessibilidade em Parques Naturais Protegidos. Rosana é arquiteta e urbanista, doutora e mestre em arquitetura e urbanismo pela UFBA, pelo FIPEGAL. Também é designer de interiores, bacharel em turismo e especialista em administração hoteleira. Atualmente é professora do curso de turismo e hotelaria da Universidade do Estado da Bahia e realiza pós-doutorado na Sapienza Universidade Roma, Itália, com bolsa FAPESB pelo programa Mobility on FAP Italy. E foi por isso que eu me passei, Rô. Como você não está aqui, está aí, Sem Roma. problema nenhum. Sem problema nenhum. Eu estou Então, fora da seja curva. bem-vinda Tá. daí e Obrigada, pode dar obrigada. início à sua apresentação, viu? Tá certo, então. Obrigada, Pati. Bom dia a todos os colegas, as pessoas presentes. Meu tema é o geralzão, é esse, acessibilidade em parques naturais protegidos. Eu tentei ser mais enxuta, porque eu sou a pessoa dos títulos longos, mas é só na apresentação, da, na chamada do seminário, porque o tema mesmo o tema da pesquisa mesmo é esse que está aqui apresentado para vocês agora, que é um recorte específico de um parque específico, que é o tema que eu estou estudando no pós-doutorado, né? O que foi submetido ao programa a FAPESB através do programa Mobility com FAP Italy, nesse estudo de pós-graduação, de pós-doutorado. É, Só lembrando que meus estudos sobre acessibilidade, eles começam desde o mestrado com o professor Antônio Pedro, que abraçou o tema e fico muito feliz de ver que o tema acessibilidade no nosso grupo de pesquisa no GEOSP se desenvolve com força total. Então, né, a gente está vendo aqui nessa mesa, nessa primeira mesa, que eu tenho a honra de encerrar. E começa com acessibilidade ao patrimônio, porque minha área de interesse é o patrimônio, patrimônio cultural, patrimônio arquitetônico, e a princípio com o estudo dos edifícios, da edificação histórica. Depois a gente segue no doutorado com o estudo da acessibilidade urbana em sítios culturais, em centros históricos. Salvador foi um objeto de pesquisa, e Pompeia, aqui na Itália também, e Olinda. E daí eu fui desenvolvendo para também na área urbana, um pouco dos parques urbanos, dos parques naturais urbanos, e o que me trouxe a esse tema de parques naturais que não são exatamente urbanos, né, são parques rurais, que para mim é um grande desafio também trabalhar, porque me veio essa oportunidade por meio da Universidade do Estado da Bahia e de um projeto do SEMA, da Secretaria de Meio Ambiente, do INEMA, junto com o INEMA, e também grupos de pesquisadores e universidades na França, que me trazem depois para a Itália, não o projeto, mas a ideia do projeto, a ideia de os parques naturais protegidos. Então, esse tema, para mim, também está sendo um desafio por conta de ser uma novidade estar trabalhando com parques naturais, e também está trazendo esse tema para o GEOSP, porque a gente trabalha acessibilidade pensando nessa questão da arquitetura para a saúde, arquitetura do bem-estar, e eu sempre trago esse contraponto pela minha formação em turismo e por, né, trabalhar há mais de 25 anos como professora de cursos de turismo em Salvador. Bom, essa é uma pesquisa de pós-doutorado, como eu já disse, como o Paty também já falou, pelo programa Mobility com FAP Italy. Eu sou bolsista FAPESB, e estou desenvolvendo aqui na Sapienza Universidade de Roma, na Faculdade de Arquitetura, no Departamento de História, Desenho e Restauro da Arquitetura, e minha orientadora, a professora doutora Silvia Cutarelli. Vamos seguir. Eu trago, a princípio, como palavra. Assim, e o tema? Entre Bolonha e Florença, acessibilidade turística urbana e rural e suas contribuições às áreas turísticas, às rotas turísticas da área de preservação ambiental, caminhos ecológicos
da Boa Esperança, Bahia, Brasil. E por que o estudo no caminho ecológico na APA, Caminhos Ecológicos da Boa Esperança? Porque essa APA é um objeto de estudo desse projeto que se chama Proter, projeto de turismo sustentável em áreas protegidas, nessa relação França-Bahia. Então, a gente trabalha essa área de preservação ambiental, a APA Caminhos Ecológicos da Boa Esperança, que se localiza no Baixo Sul da Bahia, e os municípios, são 8 municípios, mas a gente trabalha inicialmente o turismo sustentável é, em 3 municípios não na primeira etapa, Valença, Taperoá e Nilo Peçanha. E a ideia de trazer, nós estamos trabalhando com o levantamento de diagnóstico de turismo, e com a ideia de trabalhar também a questão das rotas turísticas e das trilhas. E aí eu vou chegando lá à medida que a gente for falando aqui do projeto. E a partir disso eu pensei eu comecei a pesquisar quais eram os outros parques naturais protegidos que tinham iniciativas de acessibilidade. E aí cheguei na trilha ecológica chamada Via delle Dei aqui na Itália, e esse é o meu objeto de estudo, vou falar dele daqui a pouco. Quais são as palavras-chave, então? Parques naturais, trilhas acessíveis, turismo lento, eu sempre trabalhei muito com a questão do turismo urbano, e aí vamos trabalhar um pouco agora com turismo lento, rural, e a Via delle Dei, que é essa via, que é esse percurso, esse caminho, que é um caminho de trilha de longo curso. Vamos falar disso. Qual é o objetivo principal, então, dessa pesquisa? É investigar e analisar criticamente as medidas e iniciativas de inclusão e acessibilidade implantadas na Via delle Dei, traduzindo em um dos deuses. É uma trilha de peregrinação milenar de 122 quilômetros, é uma trilha de longa distância, que conecta a Piazza Maggiore, em Bolonha, com a Piazza della Signoria, em Florença, aqui na Itália, e as práticas de acessibilidade urbana implantadas nos centros antigos das cidades de Bolonha e Florença que se conectam com esse caminho. Então, eu encaixei um pouco a questão urbana aí por conta da trilha começar no centro histórico de uma cidade e finalizar, o ponto de chegada é no centro histórico da outra cidade, que é a Firenze. Pode ser feito o contrário, mas o que mais indicado é fazer de Bolonha a Firenze, a Florença. E aí tem esse símbolo aí da Via delle Dei, porque qual é o grande desafio? Tem os Montes Apeninos no meio do caminho. As cidades ficam em regiões diferentes. A Bolonha fica na Emília-Romana, Romana e Florença fica na Toscana. E no meio tem os Apeninos que cortam, na verdade, a boa parte da Itália, essa coluna no meio, essa montanha, cadeia de montanhas no meio do país. Então tem esse desafio. Na realidade, o percurso não é acessível todo, são pequenos trechos, e é aí que a gente vai chegar nesses pequenos trechos de acessibilidade. Bom, então, para mostrar, ilustrar, a saída oficialmente se dá na Piazza Maggiore, em Bolonha, e finaliza na Piazza della Signoria, em Florença. Aqui algumas imagens feitas recentemente, porque eu fiz uma primeira experimentação, ainda não fiz o percurso todo, ainda estou me preparando, inclusive fisicamente, para fazer. Então, ela inicia, alguns dizem que inicia, algumas publicações que inicia exatamente aí nessa fonte de Netuno, onde está aqui essa foto à esquerda, e segue por caminhos urbanos até chegar ao percurso todo rural dessa via e finalizando na Piazza della Signoria. O que é que essa metodologia, a metodologia que eu defini como metodologia para esse trabalho? Primeiro, levantamento de dados secundários, cartográficos, documental, sobre os objetos de estudo. Inclui a realização de visitas em loco, que eu já comecei a fazer experimentalmente, com o objetivo de conformar, complementar e ajustar as informações previamente levantadas. A realização de entrevistas com atores locais estratégicos, a fim de coletar dados primários e captar percepções sobre as dinâmicas territoriais. E, em seguida, na etapa seguinte, esses dados serão sistematizados, tabulados, resultando na elaboração de um documento final, contendo análise referente às contribuições do estudo para essas rotas, né, e trilhas acessíveis que se pretende implantar ou trechos de trilhas na APA Caminhos Ecológicos da Boa Esperança, e também podendo ser aplicadas em outras áreas naturais protegidas
do Estado da Bahia, e eu tenho esse compromisso por ser funcionária pública estadual. A Universidade do Estado da Bahia né, nos dá esse compromisso, traz essa necessidade de cuidar das questões estaduais. Bom, por que a via da Lideia, afinal? Porque como eu encontrei essa via, essa trilha, esse caminho, tem alguns pontos que são considerados relevantes para esse estudo, para esse planejamento e esse rebatimento na APA. A trilha, o caminho a via da Lideia é composta por bosques, caminhos e edificações históricas. Isso é extremamente importante porque é uma trilha ancestral, vilas, antigas estradas milenares, né, caminhos inclusive de Império Romano também, e chegando até a alguns registros de Segunda Guerra Mundial. Então é uma trilha histórica localizada entre montanhas, então, como eu já te falei, e ela tem uma característica interessante, que ela é o primeiro caminho do mundo a receber uma certificação GSTC, que é do Conselho Global de Turismo Sustentável, que garante a questão da sustentabilidade e responsabilidade ambiental no turismo nessa rota. Ela permitiu o renascimento de pequenas cidades dos Apeninos e a oportunidade de empregos relacionados ao turismo, e esse é um dos objetivos do trabalho na APA Caminhos Ecológicos da Boa Esperança. Um dos objetivos é manter as pessoas no campo, com desenvolvimento sustentável, e muito forte, não é o meu lado nessa pesquisa, mas muito forte a questão de agricultura familiar, que é um outro aspecto que eu não entro muito, porque o meu trabalho nessa pesquisa específica, que eu espero ter o rebatimento, em relação ao patrimônio e acessibilidade. Também outras questões que me trazem características da Via DLD que me interessam. É uma proposta de ser um caminho inclusivo. Então, desde 2019, 16, desculpe, a Via DLD se tornou um caminho adaptado para caminhantes cegos e deficientes visuais. Então, assim, para pessoas cegas e deficientes visuais, o caminho é mais amplo. É possível fazer uma parte grande do caminho. Mas existem trilhas acessíveis em trechos do percurso, que eu vou falar um pouquinho mais para frente daqui a pouco, para pessoas com maiores dificuldades motoras, inclusive para pessoas em cadeiras de rodas, mas sempre, isso é importante de se colocar, acompanhados. A trilha não tem características que permitem que as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida possam fazer de maneira independente. Isso é um desafio também. Até o atual momento da pesquisa, julho de 2026, os estudos teóricos envolveram algumas questões que eu precisava, né, ampliar ou iniciar os estudos. Então, o entendimento das motivações turísticas, o crescimento do interesse para a realização das pessoas realizarem trilhas em parques naturais, que isso é um movimento mundial que está crescendo muito e as trilhas têm que se estruturar. O estudo das origens também e características do movimento chamado turismo lento, né? Então, é um tipo de turismo que já vem acontecendo há alguns anos, mas que eu mesma não tinha me debruçado ainda. Volto a estudar e revisar a legislação brasileira e italiana voltadas à gestão da preservação de áreas protegidas, que eu já vim estudando, mas para mim é tudo muito recente. E a revisão da legislação italiana de acessibilidade, que eu já tinha estudado no período do doutorado, já que um dos meus objetos foi Pompeia, mas eu precisava atualizar. Já fazem 7 anos que eu fiz esse estudo de doutorado. Como atividade de campo, foram realizados apenas ensaios iniciais, foi feita a visita à cidade de Bolonha, à cidade de Florença, em junho de 2026. Eu estou em Roma, então é sempre uma viagem que tem que ser programada, com cuidado de tratar tudo antes para que eu não perca tempo. Primeiro com dados secundários que eu fui buscar, aquisição de publicações específicas, informações, mapas, visita às agências que fazem as orientações e informações preliminares sobre a dinâmica da preparação do caminho, e fiz uma experimentação preliminar do aplicativo que chama Bo4All, que é um aplicativo de acessibilidade do Centro Antigo de Bolonha, porque já que eu estou fazendo esse estudo também na parte urbana histórica, só o trecho que coliga com
com a via, que forma a via também, porque a via começa de fato no centro histórico. E o levantamento fotográfico, a realização dos primeiros 5 quilômetros, só experimental também da via. Iniciei a caminhada na Piazza Maggiore, onde deve começar, e fui até o Santuário de San Luca, que é um trecho que não tem acessibilidade, mas eu precisava fazer esse início para poder entender como é que era essa dinâmica. E fiz 5 quilômetros apenas dos 122, porque eu estou ainda no treinamento e nas informações para chegar na trilha com, com tudo preparado para a coleta de informações importantes para o que eu preciso. E a fundamentação teórica, só vou passar rapidinho, porque a gente já tem quase 15 minutos de fala aqui. Eu fui buscar a teoria sobre o turismo lento, a necessidade das pessoas se conectarem com a natureza selvagem, praticando o slow tourism, ou slow travel, ou turismo lento, né? Como uma filosofia de viagem que vai contrapor ao turismo de massa, e isso vem se intensificar muito pós-pandemia Covid-19. O turismo lento vai priorizar o ritmo mais calmo, vai incentivar as pessoas a permanecerem mais tempo no local, no destino, se aprofundarem na cultura local, viverem experiências autênticas e sustentáveis, e aí vai passar também pela questão da gastronomia e o que eu falei antes sobre a questão da agricultura familiar e a valorização da produção do campo, da produção local e da manutenção das pessoas nos seus territórios, e também o estímulo à cultura, local, à manutenção do patrimônio cultural local também. O turismo lento também é um movimento que é uma extensão do movimento chamado Slow Food, ou Città Slow, que são movimentos que nasceram na Itália, que vão transformar a viagem em uma experiência de descanso, de aprendizado, de respeito ao meio ambiente e à comunidade anfitriã, que é o que a gente também busca aqui na Bahia, nas APAs, especificamente na APA Caminhos Ecológicos da Boa Esperança. Nessa imagem, não faz parte da minha pesquisa, mas por coincidência eu visitei esse local. Essa comuna de Sperlonga é classificada como uma cidade lenta, mas, assim, já me trouxe outros desafios. Assim, essas cidades lentas são acessíveis? Não, né? Então, cabem outras pesquisas aí, mas não é o caso desse momento. E esse turismo lento vai trazer, né, segundo Petrini, que é o fundador desse movimento, Petrini faleceu esse ano, agora há poucos meses, o slow food é mais do que um movimento gastronômico, é uma filosofia de vida, é um movimento social que conecta as pessoas, que defende uma alimentação mais saudável. Aí eu lembro de você, viu, Paty, quando eu faço essas leituras. Com a prática, com a agricultura, com a natureza, com a biodiversidade. E na imagem eu coloco aí um espaguete alle vongole, porque é uma cidade litorânea, essa que estou usando como exemplo, que não faz parte da Via DLD, é só uma. A Via DLD não é litorânea, é apenas para ilustrar a questão da necessidade da valorização da culinária, da gastronomia com produtos locais. E isso traz essa manutenção das pessoas no campo também. Bom, e o que são trilhas, afinal? Trilha não é qualquer caminho, né? Seguindo aqui ainda a nossa base teórica. Trilha não é qualquer caminho. Do ponto de vista brasileiro, no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, uma trilha deve ser entendida como um percurso intencionalmente concebido e manejado, ou seja, ele é preparado. Ele pode ser no meio natural, rural, e ele deve ter um grau limitado de intervenção, lógico, para não ter esse impacto na natureza, mas é um percurso planejado. E isso nos interessa porque dentro desse planejamento é que a gente vai entrar com as questões de eliminação de barreiras possíveis e outros elementos, como, por exemplo, elementos de orientação, de sinalização, que é um dos aspectos fortes nessa minha pesquisa. O estabelecimento de trilhas, então, é uma atividade prioritária para viabilizar a visitação em áreas protegidas, sendo esse vocábulo trilha, no turismo, ele vai virar um atrativo turístico que vai motivar uma visita numa área natural. Então, especificamente, a trilha, como eu falei, é um caminho planejado. Esse estudo específico vai se referir a trilhas terrestres voltadas para pedestres, porque trilhas também tem as trilhas marítimas, que eu não estou trabalhando, e percursos denominados como trilhas, caminhadas e montanhismo no Brasil,
Nos países de língua inglesa, eles são chamados de trekking e hiking. Em italiano, que é o que eu tenho encontrado aqui na literatura, é o sentiere ou excursionismo em montanha, que é o que cabe para essa pesquisa. E a gente vai, eu fui buscando também classificação de trilhas no Brasil e aqui. A que eu trouxe hoje aqui para apresentar, que a gente tem pouco tempo, já está acabando, é o sistema de classificação de trilhas para pedestres, feito pela Federação de Esportes, Federação de Esportes de Montanha do Estado do Rio de Janeiro, que foi o mais interessante que eu achei como exemplo, como modelo. E ele classifica as trilhas segundo algumas características específicas, né? Como o terreno, inclinação, altitude, tempo de caminhada. E aí ele dá dentro desse sistema de classificação, essas trilhas são têm suas características classificadas de acordo com suas características biofísicas, e são quatro parâmetros que eles trazem: esforço físico, exposição ao risco, orientação e insolação. E aí, nesses parâmetros, a gente tem como fazer a verificação da questão da acessibilidade. Essa imagem, nessa foto, é uma trilha, não vou nem chamar de trilha ainda, né? É um caminho, é um percurso aí dentro de uma fazenda, na APA Caminhos Ecológicos da Boa Esperança, dentro do município de Valença, uma área privada, porque a trilha pode prever áreas públicas, passar por áreas públicas e áreas privadas, desde que os proprietários das áreas privadas eh, estejam de acordo e entrem também, participem do projeto e aceitem, né, algumas intervenções. É uma trilha, na verdade, é uma picada ainda, que precisa ser estruturada e sinalizada também. Nesse modelo da FEMERGE está incluída uma classificação chamada trilhas com acessibilidade, que é uma categoria importante a ser considerada, porque ela vai exigir cuidados, né? Placas, o manejo, a construção de documentos e o cuidado com esse público específico. A FEMERGE, então, vai classificar essas trilhas em trilhas PCD, adaptadas para pessoas com deficiência, pessoas em cadeiras de roda, tem que ter piso plano, sem obstáculo, totalmente adaptado para o cadeirante, e trilhas para deficientes visuais, que também é uma trilha adaptada para esse público, com inscrições em braille, das placas informativas e outras características. E essas duas trilhas, elas aparecem na via DLD em trechos. E também a classificação da FEMERGE inclui as trilhas para crianças, idosos, adaptadas para carrinhos de bebê, que essas outras trilhas para pessoas em cadeiras de roda também servem tranquilamente. E aí eu venho para trilhas de longo curso, e aí vem nesse crescente, eu já estou passando um pouquinho do tempo, daqui a pouco eu termino. Trilhas de longo curso são consideradas as trilhas com mais de 50 quilômetros de extensão, que vão exigir uma logística mais complexa, e essas trilhas é que entram, essa classificação de trilha é que interessa também, porque tanto a Via DLD como as trilhas do Caminhos Ecológicos da Boa Esperança são trilhas consideradas de longo curso. E aí elas vão precisar de um cuidado muito específico com a sinalização. Essa é uma sinalização utilizada aqui na Itália, ela é complexa e eu vejo que ela é muito fácil de entender, muito fácil de se orientar. Um exemplo de foto não é da Via DLD, porque eu não fiz ainda, o percurso é rural, então eu não tenho imagens, mas é de uma outra trilha que eu fiz, eu estou em treinamento. E aí eles colocam a sinalização sempre no padrão do Clube Alpino Italiano, todas as trilhas são assim, identificadas pela numeração. Então esse número que está aqui na tela, 651, é de uma trilha, dessa trilha específica. Eles colocam no caminho a seta, né, com a seta vermelha e branca, indicando a localidade mais próxima, a localidade média e a localidade final dessa sinalização, para a pessoa ter a noção da quilometragem e do tempo, e de tempo também, de acordo com as subidas, descidas e se o terreno é plano, então tem uma média também que eles calculam e a pessoa vai seguindo para não se perder e ter essa orientação. E também tem sinalização horizontal e vertical. Eles usam também esses piquetes, também com a numeração da trilha, para a pessoa saber que está na trilha certa, no caminho certo e não se perder. Sempre vermelho e branco. No Brasil, a gente tem também a trilha, a sinalização brasileira de trilhas, também tem manuais. Nossa sinalização é amarela e preta, amarelo e preto,
que destaca bastante também na floresta, na mata. E aí tem algumas, não vou entrar em detalhes, que o tempo já passou, mas a nossa sinalização é essa. Eu vejo que a gente precisa também complementar com outros elementos. Voltando à acessibilidade na Via da LD, para finalizar, aqui é um caminho feito pelos grupos de pessoas cegas e com baixa visão, que eles fazem eventualmente eventos em trechos, e aí eu ainda vou me aprofundar nisso. E os itinerários acessíveis para pessoas em cadeira de roda. O itinerário um tem uma distância só de 4 quilômetros, desnível de 33 metros, e visita, fazem visitas específicas a elementos históricos, construções históricas antigas, e ao patrimônio local. É um itinerário curto ainda. E o segundo, em Santa Ágata, é uma quilometragem um pouquinho maior, quase 9 quilômetros, tem um desnível um pouquinho maior, de 160 metros. Mas tem toda uma pavimentação e os lugares de interesse, museus e edifícios históricos também. E esse levantamento desses edifícios históricos e essas características, inclusive em relação à acessibilidade, é um dos itens que eu tenho que levantar, inclusive a pedido da professora aqui, porque o departamento aqui que eu estou vinculada é de História e Patrimônio, então eu tenho que apresentar características bem fortes nessa trilha voltadas para essa questão. No que diz respeito à inclusão alimentar, que não é bem sobre arquitetura, mas eu quis falar aqui, já estou um pouquinho, já passei um pouquinho do tempo, mas eu já vou terminar. E aí, Paty, eu lembro sempre de você também. Ao longo da Via Day, eles oferecem na gastronomia, gastronomia específica para pessoas que seguem dietas específicas. Os vendedores no percurso oferecem pratos, receitas repaginados, cuidando da questão da sazonalidade local dos alimentos, necessidade de dietas especiais, se as pessoas, né, avisarem com antecedência, seguindo, né, critérios diversificados que possam satisfazer todos os paladares. E para os visitantes veganos, tem um pequeno guia virtual com a lista de pousadas, restaurantes, tratorias, ao longo do percurso que trabalham com a dieta 100% vegetal. E para não dizer que eu não falei de Flores ou de Florença, ao final da trilha, o início, eu só fiz um levantamento rápido também da questão de acessibilidade, que eu já tinha feito no doutorado, na época é, e estou retomando também para ver o que é que avançou de lá para cá e não vi quase nada de diferente no percurso que eu tinha levantado. E também me lembro que nossa colega Larissa Scarano também fez um levantamento, e a gente trocou umas figurinhas sobre acessibilidade na cidade de Florença, no Centro Histórico de Florença, que tem muitos elementos, mas eu preciso também atualizar, porque foi uma visita muito rápida. E, para finalizar, não são considerações finais, são considerações de meio caminho. Esse caminho ancestral italiano, ele tem essas características que eu falei para vocês e são relevantes para o meu estudo. Eles apresentam ações que visam ampliar a acessibilidade ainda de uma maneira limitada, mas com intenção de ampliar. Esse modelo vai servir de referência para a elaboração do projeto da trilha, da parte que me cabe para a eliminação de barreiras e implantação de medidas de acessibilidade nas trilhas e rotas turísticas a serem implantadas na APA Caminhos Ecológicos da Boa Esperança, nos municípios turísticos também que fazem parte. Então, não só na própria trilha, mas seguindo o modelo da acessibilidade também urbana, nos locais que tiver interesse, que se conectem à trilha e que tenha também elementos de patrimônio e não só elementos de patrimônio material, mas o forte lá também é o patrimônio imaterial. Então, a gente vai encontrar pelos caminhos muitas comunidades quilombolas, muitas comunidades que praticam e são muito fortes na religião de matriz africana. Então, esse patrimônio também interessa valorizar nessa área, não só também as fazendas antigas, coloniais, dessa região da Costa do Dendê, do estado da Bahia, mas também fazer, né, a valorização tanto da agricultura familiar como do patrimônio natural e cultural da região. Bom, aqui são as referências e obrigada. Aqui eu deixo uma imagem de satisfação de vencer obstáculos que é um direito também das pessoas com deficiência, que nessa trilha específica da minha foto é uma trilha
praticamente impossível. Não é a Via DLD, porque, como eu falei, eu ainda não fiz a trilha, só a parte urbana, mas só para chamar a atenção da dificuldade de cumprir esse direito que nosso colega Cazé falou bem aí no início. Eu não falei de legislação hoje, já falei em outras ocasiões aqui no grupo, aqui nos seminários, mas o direito da pessoa com deficiência ao lazer, ao esporte, ao turismo e à cultura. Muito obrigada, e acho que a gente encerra essa mesa com, quer dizer, agora vai ter, tem as perguntas, mas assim, eu queria deixar a minha satisfação aqui de reencontrá-los. No ano passado eu não participei, estava muito atribulada com a UNEB, mas assim, continuo aqui firme e forte no nosso grupo de pesquisa, e feliz por revê-los aqui. Obrigada.